Olá pessoal, meu nome é Jamília Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E o nosso conteúdo hoje é mercantilismo. E como sempre, a gente vai se encontrar aí no tempo. Então, o mercantilismo acontece dentro de um período conhecido como Idade Moderna, que começa lá com a queda do Império Romano do Oriente e vai até a Revolução Francesa de 1789. Então a gente percebe que o mercantilismo vai se desenvolver aí durante 3 séculos, praticamente 3 séculos. E aí a gente precisa saber detalhadamente quais são as principais características do mercantilismo e o que foi o mercantilismo, onde ele se desenvolveu, qual sua importância. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, num primeiro momento, pessoal, o que a gente tem que entender é que o contexto em que ele vai surgir. Então, a gente tem que pensar que durante a Idade Média, durante aí quase 1000 anos, a terra era a chave da fortuna de um indivíduo. Ela era o bem mais precioso. Se você tinha terra, você tinha dinheiro. Se a gente fosse fazer uma comparação com os dias de hoje, tá? Utilizando a moeda. Então, tecnicamente, para ser rico na Idade Média, você deveria possuir terras. Só que a Idade Média, como eu disse para vocês, durou aí quase 1000 anos, né? Não durou a eternidade. Então, quando a Idade Média começa a cair, a gente percebe que ela vai cair por conta do renascimento comercial, do renascimento urbano, e aí a gente vai ver que o comércio volta a surgir, a ressurgir, as trocas comerciais são extremamente importantes, a constituição das cidades, né, a saída do homem da zona rural e a volta para a zona urbana, isso vai possibilitar algumas mudanças. Entre elas, a gente pode falar da produção artesanal, né? É a produção, mais um pouquinho na frente eu vou falar para vocês, que é a questão também da manufatura, né? Do início da manufatura. Então, essa produção artesanal de produtos, dos mais variados produtos, passa a abastecer um comércio que passa a movimentar uma economia com muito mais força. E quem é que faz isso? Quem é a galera que vai garantir que surja esse material? Pois bem, a burguesia vai ser o ponto-chave do mercantilismo, o ponto-chave da formação das monarquias nacionais, o ponto-chave da manutenção do absolutismo. Porque o que é que a gente tem que pensar, minha gente? Na Idade Média, nós não tínhamos um reino centralizado. Nós tínhamos vários feudos, então era algo totalmente descentralizado, não tinha uma unidade. Mas a burguesia, que já estava crescendo, ela precisava de uma unidade. Então, ela vai patrocinar o rei para que o rei consiga unificar. E como é que ela patrocina? Ela entra com dinheiro e o rei consegue montar aí um exército nacional que vai impor as suas leis, as suas vontades, e assim vai unificar o Estado. Então a gente vai ter uma mesma língua, a gente vai ter uma mesma moeda. Então a burguesia, que é um braço fortíssimo, ele vai aí utilizar os seus mecanismos para fortalecer o Estado e assim fazer com que a burguesia cresça ainda mais. A isso tudo a gente ainda vai acrescentar a expansão marítima. Porque se a gente pensar da seguinte forma, o comércio cresceu, mas além de crescer, a gente passa por um processo de globalização, porque a gente vai entender que não existe mais só uma rota para o Oriente. Eu não vou somente por um oceano, eu não vou usar somente o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Não, agora eu encontro novas rotas para se chegar ao Oriente, eu encontro novas rotas para se chegar às Índias, eu encontro rotas que me levam para mundos novos e esses mundos novos vão ser bastante lucrativos para quem vai descobri-los, né? Entre aspas, tá? E aí a gente vai perceber que com toda essa movimentação, o que é que aparece? Um refinamento do serviço bancário. Já não vai ser mais suficiente as trocas serviços. A gente precisa aí utilizar uma moeda, a gente precisa utilizar, nesse caso, os metais preciosos, tá? Então, como eu já tinha falado para vocês, tem a questão da produção manufatureira. Como é que funciona? Além do artesanato, onde o artesão era dono da matéria-prima, era dono dos meios de produção, era dono da mão de obra e ele vendia pelo preço que ele achava que deveria vender, agora a gente tem uma modificação. A gente vai ter alguém
que tem um pouco mais de dinheiro, que vai conseguir comprar matéria-prima, que vai conseguir ter equipamentos para essa produção e ele vai pagar uma mão de obra, tá? É meio que uma associação. Então eu pago uma mão de obra, mas aí o artesão não é detentor de todo o processo. Ele fica apenas com a mão de obra. Então a gente já vê aí que não é uma coisa ainda grandiosa, porque é um inicial, mas a gente já vê uma modificação nos meios de produção. E aí, pessoal, juntando tudo isso, a gente pode dizer assim, que esse seria, alguns historiadores vão chamar de o surgimento do capitalismo comercial. Para outros, a gente vai chamar de pré-capitalismo. O fato, minha gente, é que realmente, através desse período, através do mercantilismo, né, do absolutismo, a gente está vendo aí de todo esse sistema, a gente vê a formação aí do que a gente vive hoje, o tão famoso capitalismo, ok? E agora a gente vai saber um pouco mais, porque nós vamos para a definição de mercantilismo, que é o conjunto de práticas econômicas regulamentadas pelos estados absolutistas no intuito de aumentar as riquezas nacionais e assim expandir o poder dos próprios estados. Ou seja, minha gente, nós estamos falando de uma prática econômica dominada pelo Estado. Quem dita as regras são os estados nacionais, ok? Nesse caso, os estados absolutistas. E aí a gente vai ver mais detalhes. Por quê? O mercantilismo ele tem características próprias e são características que vale a pena a gente entender uma por uma. Intervenção estatal. Eu estou dizendo que o Estado vai intervir na economia. É ele que vai ditar o valor dos impostos, é ele que vai diminuir o valor de impostos para algumas áreas. Então, o Estado vai intervir diretamente na economia. Ele diz o que deve e o que não deve ser feito dentro da economia. Não há uma liberdade aí para quem está produzindo. Outro ponto importantíssimo é a questão do metalismo. Veja, na época nós estamos trabalhando com metais, tá? Então eu retiro o ouro e a gente sabe que ouro não dá em árvore, né? Pelo amor de Deus. Retirar prata, prata não dá em árvore. Ela vai acabar. E aí eu vou utilizar muito desses metais para pagar os produtos que eu não produzo e eu compro lá do Oriente. Então esse metal ele sai e ele não retorna. Ou seja, há uma busca por esse metal. E onde é que eles vão encontrar esse metal? Pessoal, a Espanha vai ser um belíssimo exemplo de onde encontrar. Quando eles saem aí em busca de novas rotas comerciais durante a expansão marítima, eles vão bater aqui na América do Sul e eles vão ali encontrar um local ideal para conseguir esses metais. Então havia várias formas de conseguir ele, fosse explorando novos territórios, como também roubando, né? Porque isso vai acontecer. A Inglaterra vai fazer isso. Ela vai roubar navios, né? Que a gente chama. A palavra é essa mesmo, minha gente, é roubar. São os corsários, a ideia de pirata vai surgir mais ou menos nesse período aí, e a ideia dos corsários que tinham autorização do Estado para roubar navios que estivessem passando por perto da costa do continente, tá? Outro ponto importante é a balança comercial favorável. Minha gente, balança comercial favorável é a coisa mais simples de se entender. Eu tenho que exportar mais e importar menos. Ou seja, eu tenho que vender mais e comprar menos, porque assim eu vou ganhar mais dinheiro. Então eu estou protegendo aí minha balança e aí eu vou ter sempre eu vou estar sempre com minha balança positiva, minhas contas estarão positivas. E como é que eu faço isso? Através do protecionismo alfandegário. É muito simples. Eu tenho que colocar um imposto muito alto para o produto que está entrando, para que as pessoas, ao invés de comprarem o que vem de fora, compre o que é produzido dentro do Estado. Então, essa é a ideia do protecionismo alfandegário que vai ser utilizada aí por praticamente todos os estados. Outro ponto é a questão do monopólio. O Estado ele vai acabar investindo nos monopólios, ou seja, na produção de um único produto, né? Um único produto que vai ser extremamente rentável. Então, ele vai produzir isso aí em larga escala. Outro ponto é a questão do sistema colonial que vai pegar a gente direitinho. Por
Por quê? Esses estados nacionais fortíssimos, eles precisavam vender seus produtos. Então, eles já vendiam dentro do seu próprio país, se a gente pode chamar assim, já vendia dentro do próprio país. Mas ele precisava vender mais. E como estava todo mundo fazendo essa barreira alfandegária, esse protecionismo alfandegário, o que é que vai acontecer? Eu preciso achar novos territórios. Então aí é onde vão aparecer as colônias, onde a gente vai criar um pacto colonial. E um bom exemplo, porque a gente viveu isso, é o exemplo brasileiro e o Estado português, né? Então, aqui a gente tinha um pacto colonial. Qual era o acordo? Tudo que era produzido em Portugal, a gente comprava, tá? E é daqui a gente enviava matéria-prima, a gente não produzia, a gente enviava matéria-prima e o nosso acordo é: eu vendo a cana-de-açúcar, ela vai ser meio que beneficiada, vai para lá e ela vai ser retornar com um açúcar. Posso dizer assim? No açúcar é um exemplo assim, até meio ruim, vou usar a madeira, né? Então, retira a madeira daqui, a madeira, no caso do pau-brasil, vai para Portugal, lá se transforma num produto e Portugal acaba vendendo esses produtos para a gente. Quando isso não acontecia, Portugal comprava de outros lugares, como a Inglaterra, e vendia para a gente. Mas o caso do Pacto Colonial é que nós só poderíamos comprar da nossa metrópole, nós só poderíamos comprar produtos manufaturados, no caso de Portugal, ok? Vamos para mais detalhes. A gente pode aí classificar alguns tipos de mercantilismo. Na Espanha, o metalismo também vai ser chamado de bulionismo, tá? Por que a gente vai chamar assim? Bem, é a mesma coisa, tá? Do metalismo. A ideia de retirada dos minérios preciosos, né, posso dizer assim, do ouro, da prata, que vai ser retirado da América do Sul, das colônias espanholas, e assim vai fazer com que a Espanha cresça. O mercantilismo da Espanha vai se basear basicamente nessa retirada, nessa exploração de metais. Portugal já vai utilizar do protecionismo. Todos eles utilizam, a gente acaba utilizando assim para Portugal, por quê? Porque Portugal, a princípio, aqui no Brasil não encontrou ouro, então não foi muito interessante nesse período para eles, né? Então, qual era o básico? O básico era se proteger, aumentar os impostos, comprar menos, né, e vender mais. Só que Portugal tinha um probleminha. Portugal praticamente não tinha manufatura. Então ele vai fazer nesse período um acordo com a Inglaterra. Por sinal, é um péssimo tratado, que é o Tratado de Methuen, conhecido como o Tratado de Panos e Vinhos. Portugal vendia vinho e comprava os tecidos da Inglaterra. Então, para Portugal, as coisas ainda ficam um pouco piores, porque há uma dependência da Inglaterra. Na França, a gente vai chamar de colbertismo. Por quê? Porque a gente tinha lá o primeiro-ministro, Colbert, e ele vai influenciar nesse período. Ele vai influenciar como? Ele vai estimular as manufaturas de artigos de luxo. Então, se você queria comprar algo muito luxuoso, provavelmente viria da França, tá? E é por isso que a gente acaba chamando o mercantilismo na França de colbertismo, graças a esse ministro. A gente tem alguns casos de mercantilismo misto, que a gente acaba misturando tudo, né? Ou seja, exportação de produtos manufaturados e produtos manufaturados e o protecionismo, que é o caso dos Países Baixos, como a Holanda, que nesse caso vai desenvolver aí o trabalho da Holanda nesse caso é reexportar. Não é que eles produzam, eles compram o produto pronto e revendem esse produto através de várias companhias comerciais, né? E a Inglaterra, que também vai trabalhar nesse processo de misto, né? Mercantilismo misto, mas a Inglaterra vai se utilizar de corsários, vai se utilizar dos piratas, além disso, né, para conseguir esses metais preciosos, ela também vai estimular aí a navegação. Isso é importantíssimo, né, através dos atos de navegação, onde a Inglaterra vai ter uma frota que é espetacular, uma frota naval que é espetacular, que vai garantir com que ela possa transportar e vender produtos por todo o mundo.
É, pessoal. Então, o mercantilismo é basicamente isso, é a base econômica do Estado absolutista. Então, ele vai durar todo o período do absolutismo, indo até o século XVIII. É extremamente importante a gente se ligar nessas informações, que são informações super básicas sobre o conteúdo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Fiquem em casa, tenham paciência e a gente se encontra na próxima aula.